A voz sussurrada de Brenda, frenética e rápida, me arrancou da lista de compras no corredor 5. Ela estava ao telefone, de costas para mim, com a mão cobrindo o fone como se escondesse um segredo da luz fluorescente. O caixa, um adolescente com aparelho nos dentes, cruzou o meu olhar com um lampejo de pena. Brenda encerrou a ligação, se virou e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Só uma cliente, disse ela, com um entusiasmo exagerado. O silêncio após a ligação de Brenda era pesado, como a umidade antes de uma tempestade. Ela justificou a fala apressada como uma emergência com um cliente, mas a alegria forçada em sua voz pairava no ar, uma nota dissonante. Mais tarde naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, ela ainda estava nervosa. Vestiu uma blusa nova, aquela que geralmente guardava para reuniões com investidores, e pegou as chaves. Jantar com cliente, aviso em cima da hora, disse ela, evitando meu olhar enquanto se dirigia para a porta. O cheiro do seu perfume persistia, forte e desconhecido. Assim que o carro saiu da garagem, fui para o meu escritório. A tela do computador brilhava, refletindo meu rosto, abatido e pálido. Naveguei até nossa conta telefônica conjunta, o registro digital de nossas vidas. Brenda sempre fora meticulosa, quase obsessivamente, com nossas finanças e comunicações conjuntas. O número dela estava listado, junto com o meu. Percorrendo as chamadas recentes de familiares e colegas, um único número aparecia repetidamente. Era desconhecido, um prefixo de outro estado. Muitas ligações, muitas mensagens, tarde da noite, de madrugada. Um nó frio e duro se apertou no meu estômago. Disquei o número. O telefone tocou 3 vezes, então uma voz rouca e grave atendeu, áspera como a de um fumante. Sim, estou ligando sobre um número que vi no celular da minha esposa. Eu disse, com a voz mais monótona do que esperava. Brenda Jensen. Houve uma pausa, um longo e prolongado silêncio que esticou a linha. Então a voz perguntou: o marido de Brenda? Apertei o telefone com mais força. Isso mesmo. Precisamos conversar, disse a voz. Não por telefone, não onde ela possa descobrir. Ele me deu um endereço, uma lanchonete discreta no extremo sul da cidade, uma parte de Chicago que eu não visitava há anos. Amanhã, às 10 da manhã. Não se atrase. Ele desligou antes que eu pudesse fazer outra pergunta. Na manhã seguinte, a lanchonete estava exatamente como descrita. Linóleo desbotado, mesas de fórmica lascadas e um cheiro de café velho e gordura de fritadeira. Um homem estava sentado em uma mesa de canto, curvado sobre uma xícara, de costas para a porta. Usava um paletó de tweed amarrotado, embora já estivesse quente lá fora. Seu cabelo era ralo e penteado para trás, revelando um couro cabeludo marcado pelo sol e pelo tempo. Rugas profundas ao redor dos olhos e da boca contavam a história de muitas noites em claro e más notícias. Este era Frank Peterson. Eu me sentei no banco oposto. Gary Miller. Ele acenou brevemente com a cabeça, sem oferecer um aperto de mão. Seus olhos eram da cor de pedra de rio, planos e perspicazes. Frank Peterson, investigador particular. Ele empurrou um envelope pardo pela mesa. Sua esposa me contratou há 6 meses. Queria informações comprometedoras sobre você. Infidelidade, desfalque financeiro, qualquer coisa que lhe desse vantagem no divórcio. Meu maxilar se contraiu. Um divórcio? Senti um tremor sob a pele, mas minha voz permaneceu firme. Você descobriu alguma coisa? Frank tomou um gole lento de seu café. Você é um tédio completo, Sr. Miller. Nem uma única noite fora do expediente que não fosse legítima. Nem um centavo sem justificativa. Sem namoradas secretas, sem dívidas de jogo. Imaculado. Ele fez uma pausa, o olhar fixo. Mas eu descobri outra coisa. Ele tirou uma pilha grossa de papéis do envelope e os espalhou sobre a mesa. Extratos bancários, centenas deles, de uma conta que eu nunca tinha visto antes, em um banco que eu não reconhecia. O nome na conta não era o de Brenda, nem o meu, mas o de uma empresa. Os depósitos, no entanto, eram impressionantes. Mais de 2.400.000 dólares. Tudo de uma única fonte, Westbrook Pharmaceuticals. Prendi a respiração. A Westbrook era uma empresa rival, uma que Brenda vinha perseguindo agressivamente para ganhar participação de mercado. O que é isso? Frank recostou-se com a voz monótona. Brenda não estava apenas atrás deles. Ela estava os explorando até a última gota. Espionagem corporativa. Ela estava vendendo a eles suas estratégias de marketing, suas listas de clientes, suas projeções. Tudo o que você desenvolveu para nossa empresa, ela estava entregando para Westbrook.
Suas estratégias, sua reputação, sua carreira, tudo. A sala girou. Meu trabalho, a essência da minha vida, entregue, dólar por dólar, à concorrência. Usado. Um peão. Brenda, minha esposa, vinha desmantelando sistematicamente minha carreira, traindo nossa empresa e acumulando uma fortuna pelas minhas costas. A vida tranquila e calma que eu pensava ter construído de repente desmoronou em pó. Frank pigarreou. Há também um depósito. Pago à vista. Nenhum de vocês está no contrato de aluguel. Pode ser mais uma prova. Ou algo completamente diferente. Ele me observou, sem piscar, como se esperasse que eu cedesse, mas eu apenas fiquei sentada, sentindo o peso da traição se instalar em meus ossos. A viagem até o Lakeside Storage pareceu uma eternidade. Minhas mãos apertavam o volante, os nós dos dedos brancos, o silêncio no carro pesado e sufocante. A cidade lentamente deu lugar a parques industriais, depois a terrenos baldios, até que as fileiras de galpões anônimos de metal ondulado do depósito apareceram, brilhando fracamente sob o sol da manhã. E poça! Parei no portão, esperei outro carro passar, então o segui de perto, entrando antes que a cancela pudesse fechar novamente. Foi um pequeno ato de transgressão, quase inconsciente, uma quebra de limites que pareceu apropriada para o dia. Segui pelas ruas estreitas, com números pintados em negrito em cada unidade. 210, 212, 215. Lá estava. Unidade 217. O cadeado da porta brilhava. Um cadeado barato e robusto de prata que zombava de mim com sua impenetrabilidade. Ao sair do carro, o único som era o zumbido distante do trânsito e o assobio solitário do vento. Um senhor de idade, com os cabelos ralos como penugem de dente de leão, saiu da unidade 219, lutando com uma pequena caixa transbordando. Ele me olhou com os olhos semicerrados. Precisa de ajuda, filho. Parece que você tem um problema aí. Assenti com a cabeça, forçando um sorriso. Só uma fechadura teimosa. Tenho uns equipamentos de camping velhos aqui dentro, não consigo abrir. A mentira saiu fácil, fácil demais. Ele voltou arrastando os pés para sua cabine, retornando um instante depois com um pé de cabra enferrujado. Aqui isso deve resolver. Sempre guardo um para essas coisas teimosas. Entregou-o, seu olhar demorando-se um pouco mais do que o necessário antes de retornar à sua própria cabine. O pé de cabra era mais pesado do que eu esperava, frio e áspero contra a minha palma. Encaixei a ponta em forma de gancho sob a haste do cadeado e me inclinei sobre ele, meus músculos se contraindo. Ouvi um rangido metálico, seguido por um estalo seco e nauseante. Crocanciar que ecoou pelo corredor silencioso dos apartamentos. A algema se rompeu e a fechadura caiu no concreto com um som abafado. O som foi como um rasgo físico dentro de mim. Deslizei a pesada porta. Lá dentro, o depósito estava meticulosamente organizado. Meia dúzia de caixas plásticas, todas impecavelmente brancas, estavam empilhadas ordenadamente, etiquetadas com a caligrafia impecável de Brenda. Ao fundo, encostado na parede oposta, havia um pequeno cofre de metal e uma escrivaninha compacta e funcional. Sobre a escrivaninha, um laptop, fechado. Meus olhos pousaram em uma das caixas etiquetada como WB Westbrook. Prendi a respiração. Abria. Lá dentro, abarrotadas, havia pilhas de documentos, análises de mercado que eu pessoalmente supervisionara, perfis detalhados de clientes da nossa empresa, planos de P&D projetados para os próximos 3 trimestres. Meu trabalho, o trabalho dos meus colegas. Roubado. Estava tudo lá, condenatório e inegável. Voltei-me para o laptop. Era um modelo que eu não reconheci, elegante e fino. Apertei o botão de ligar e a tela acendeu, exigindo uma senha. Tentei o que me pareceu óbvio. O nome de solteira da mãe de Brenda, o mascote da faculdade dela. Nada. Minha mente trabalhava a mil, buscando algo que ela considerasse privado, mais fácil de lembrar. Então me ocorreu uma cruel demonstração de sentimentalismo. Digitei Gary Miller Anniversary. A tela piscou e então abriu na área de trabalho dela. Uma onda de frio me atingiu, uma amarga vingança misturada a uma profunda e lancinante tristeza. A senha era o nosso aniversário, não a data, mas o significado. A conexão era uma provocação. Na área de trabalho, uma pasta se destacava. Correspondência Westbrook. Cliquei para abrir. E-mails. Centenas deles, alguns datando de 2 anos atrás.
entre Brenda e um tal de Earl Schmidt da Westbrook Pharmaceuticals. Eles detalhavam tudo, as informações específicas solicitadas, o cronograma de entregas, os valores dos pagamentos, as contas offshore. A prosa de Brenda era assustadoramente profissional, desprovida de qualquer toque pessoal, uma eficiência fria que me fazia estremecer. Cada e-mail era uma nova facada. Então eu vi, escondido num canto da pasta, um ícone de pendrive com a etiqueta Estratégia de Saída. Cliquei 2 vezes. Os arquivos revelaram seu plano meticuloso e frio. Digitalizações de um novo passaporte com nome falso para um país sem tratado de extradição. Transferências bancárias offshore já iniciadas. Um itinerário de voo para a Costa Rica, reservado para o mês que vem. E o detalhe final, repugnante, um plano detalhado e legalista descrevendo como o roubo corporativo seria descoberto após sua partida, com todas as evidências apontando meticulosamente para mim, Gary Miller, como o único culpado. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava lúcida. Peguei meu pequeno pendrive do bolso, aquele que eu usava para apresentações aos clientes. Metodicamente, copiei tudo: os e-mails, os registros financeiros, a estratégia de saída, cada byte incriminador de informação. Quando terminei, fechei o laptop, guardei o pé de cabra e fechei cuidadosamente a porta do apartamento, deixando-a destrancada, mas aparentemente intacta. Voltei para perto do velho do apartamento 219. Obrigado pelo pé de cabra, eu disse com a voz firme apesar da mudança sísmica dentro de mim. Foi útil. Ele assentiu. Entrei no meu carro com a prova me queimando a mão. Os dias que se seguiram se confundiram em um único e agonizante período. Passei horas sozinho no meu escritório, o brilho fraco do monitor iluminando os arquivos incriminadores no meu pendrive. Cliquei nos e-mails de Brenda, examinei seus documentos falsificados e reli a estratégia de saída, até que as palavras se gravassem na minha mente. Cada detalhe era uma ferida recente, uma confirmação da traição premeditada. As evidências eram irrefutáveis, esmagadoras. Meus pensamentos eram uma maré constante e turbulenta. Deveria expô-la, destruir nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, ou tentar navegar por esse desastre silencioso na esperança de me proteger sem destruir tudo? A escolha parecia impossível, mas necessária. Liguei para Frank Peterson. Quando ele atendeu, sua voz estava tão rouca quanto antes. Contei tudo: a estratégia de saída, o planejamento meticuloso, a pura e fria intenção de me incriminar. Houve uma pausa na linha, mais longa do que antes. Caramba, disse Frank, soltando um único suspiro seco. Mesmo depois de todos esses anos, ainda me surpreendo. Isso é sangue frio, Sr. Miller. Poucas pessoas conseguem planejar algo assim com tantos detalhes e olhar nos seus olhos todos os dias. O que eu faço, Frank? Minha voz era baixa, monótona. Você não pode ficar parado, respondeu ele com tom sério. Se esperar mais um pouco, você é quem estará no banco dos réus. Ela está com a culpa toda em você. Suas impressões digitais estão por toda parte nas estratégias que ela vendeu. A empresa vai procurar um bode expiatório e ela te eliminou perfeitamente. Ele fez uma pausa. Você precisa agir, rápido e com cautela. Comecei a observar Brenda. Ela se movia pela casa com sua compostura habitual, mas agora eu percebia as rachaduras, os sinais. Um brilho nos olhos quando o telefone tocava. Uma leve tensão na mandíbula quando pensava que eu não estava olhando. Ela era uma atriz, representando a normalidade. Certa noite, sentou-se à minha frente na mesa de jantar, mexendo nas ervilhas do prato. Gary, começou ela, com a voz suave, quase hesitante. Precisamos conversar sobre o nosso futuro. Talvez uma casa maior, mais perto da cidade, para as crianças? Era um teste, uma sondagem pouco disfarçada da minha percepção. Uma tentativa de avaliar se sua estratégia de saída ainda estava segura. Entrei na brincadeira, minha voz calculada, distante. Parece uma boa ideia, Brenda. Deveríamos analisar isso. As palavras soaram como cinzas na minha boca. Eu era mestre na minha própria dissimulação agora, e o gosto dela era amargo. No dia seguinte, entrei em contato discretamente com um advogado corporativo perspicaz e pragmático que eu havia conhecido por meio de um ex-colega. Encontrei-me com ele em seu escritório no centro da cidade, um lugar de tom baixo e madeira polida. Descrevi um cenário hipotético, uma executiva de marketing, casada, cujo cônjuge estava envolvido em espionagem corporativa,
usando o trabalho da executiva para vazar informações para uma empresa rival, com um plano para incriminar a executiva e fugir. Omiti nomes, locais, qualquer coisa que pudesse levar a Brenda. O advogado ouviu atentamente, com o rosto impassível. Quando terminei, ele se inclinou para a frente. Este hipotético executivo enfrenta penalidades severas. Estamos falando de prisão, multas altíssimas, ruína da carreira. A empresa buscará indenização por danos civis e as autoridades federais apresentarão acusações criminais. Se o cônjuge tiver meticulosamente preparado o terreno para incriminar o executivo, será uma batalha árdua provar sua inocência. Meus piores medos se confirmaram. O peso da traição de Brenda me atingiu em cheio, esmagando os últimos vestígios da nossa vida em comum. As fotos na lareira, as lembranças das risadas, os sonhos compartilhados, tudo parecia vazio, envenenado. Não havia volta, não havia como salvar o que tínhamos. Eu precisava me proteger. O instinto de sobrevivência, frio e puro, tomou conta de mim. Comecei a fazer backups sistemáticos de tudo: meus e-mails pessoais, registros financeiros, relatórios de clientes, todos os documentos que pudessem comprovar minha integridade profissional. Transferi arquivos para armazenamento em nuvem, enviei cópias para uma conta descartável, criando uma fortaleza digital em torno da minha inocência. Nossa vida perfeita, aquela que Brenda e eu havíamos idealizado para o Instagram, com fotos de família sorridentes e instantâneos de férias, agora parecia uma casca oca e frágil, prestes a se estilhaçar. A ilusão havia desaparecido. Passei horas sozinha, planejando meticulosamente o confronto. Cada palavra, cada movimento, cada possível reação de Brenda foi ensaiada na minha mente. Eu precisava estar calma, inabalável, precisa. As crianças estavam na casa da minha irmã, um acordo tácito que tínhamos feito para uma escapadinha de fim de semana, que agora parecia um escudo cruel. Quando Brenda entrou pela porta cantarolando uma música do rádio, eu estava pronta. Encontrei-a no nosso quarto, tirando uma pequena e cara mala de viagem de couro do fundo do armário. Estava dobrando um lenço de seda com movimentos precisos, quase casuais. Uma pontada aguda me atingiu. Era isso. A premonição se confirmou. Não se tratava mais de uma viagem para um jantar com um cliente. Era o começo da sua partida. Brenda, eu disse, minha voz cortando o zumbido suave do ar-condicionado. Ela se assustou e deixou o cachecol cair. Ela se virou, o sorriso vacilando ao ver o laptop na minha mão. Entrei na cozinha e coloquei o laptop cuidadosamente sobre o granito frio da ilha, com a tela virada para ela. Estava aberto na pasta intitulada Correspondência de Westbrook. Seu rosto perdeu a cor, o rubor vibrante substituído por uma palidez cerosa. Seus olhos, geralmente tão penetrantes e confiantes, oscilavam entre meu rosto e a tela brilhante. O que é isso? Sua voz era um sussurro trêmulo. Não se faça de desentendida, Brenda. Eu disse com a voz firme, sem demonstrar o tremor nas minhas mãos. E está tudo aqui. Cada e-mail, cada transferência, cada documento roubado. Como você se atreve? Ela gritou, o choque inicial dando lugar a uma fúria repentina. Ela se atirou sobre o laptop, a mão estendida, como se fosse esmagá-lo, apagar as evidências. Entrei na frente dela, bloqueando seu caminho, com o braço estendido. Ela se chocou contra mim, grunhindo, suas unhas bem cuidadas arranhando meu antebraço. Não faça isso, avisei, empurrando-a para trás com delicadeza, mas com firmeza. Está tudo entupido, em todo lugar. Não vai adiantar nada. Seus olhos se estreitaram, depois se arregalaram em uma súbita e reveladora compreensão. A luta se esvaiu dela, substituída por um medo oco. O que você descobriu? Sussurrou ela, a voz quase inaudível. A estratégia de saída, Brenda, eu disse, observando-a atentamente. Aquela em que você me incrimina, me deixa levar a culpa por tudo e desaparece na Costa Rica com $2 milhões. As palavras pairaram no ar, pesadas e venenosas. Sua fachada cuidadosamente construída se despedaçou. Seus ombros caíram e ela afundou em um banco de cozinha, cobrindo o rosto com as mãos. Soluços profundos e roucos começaram a sacudir seu corpo, fazendo-a tremer da cabeça aos pés. Foi por nós, Gary. Ela gritou com a voz abafada e rouca. Por uma vida melhor. Eu só queria que tivéssemos conforto, verdadeiro conforto. Fiquei ali parada, impassível. As lágrimas não despertaram nada em mim, apenas uma profunda sensação de exaustão. Ela ainda tentava manipular.
Ainda tentava se fazer de vítima. Não é assim que funciona, Brenda. Eu disse, com a voz firme. Esse dinheiro não é para uma vida melhor. É roubado. E seu plano era me colocar na prisão por isso. Fiz uma pausa, deixando a informação penetrar. Você tem duas opções. Ou confessa para a Harmon Healthcare, assume total responsabilidade pelo que fez e enfrenta as consequências. Ou eu vou às autoridades com tudo o que tenho. E acredite, eu tenho tudo. Ela ergueu a cabeça, o rosto manchado e com marcas de lágrimas. Seus olhos, avermelhados, ainda guardavam um lampejo da antiga Brenda, a negociadora. Espere, ela sussurrou. E se dividíssemos? Metade para você, metade para mim. Poderíamos recomeçar do zero. Ninguém precisa saber. Uma nova onda de repulsa me invadiu, mais fria e profunda do que antes. Sua ganância, mesmo agora, não conhecia limites. Mesmo com seu mundo desmoronando, seu primeiro instinto foi me oferecer uma parte do dinheiro roubado, me arrastar para o fundo do poço junto com ela. Não, eu disse, balançando a cabeça lentamente. Essa não é uma opção. Você confessará a Harmon Healthcare. Você assumirá total responsabilidade pública por tudo o que fez. Meu nome será limpo. Minha carreira permanecerá intacta. Esse é o único acordo. Peguei o laptop e fechei-o com um clique suave. Você tem 24 horas para decidir, Brenda. 24 horas para confessar. Ou eu decido. Virei-me e fui embora, deixando-a encolhida no banquinho, seu mundo perfeito desmoronando ao seu redor. Não havia vitória nisso, apenas uma sensação sombria e vazia de necessidade. A imensa tristeza do que um dia fomos, do que eu pensava que éramos, agora uma ferida aberta em meu peito. Durante as primeiras 12 horas após o nosso confronto, Brenda permaneceu teimosamente em silêncio. Eu a observei, esperando. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que ela não se renderia facilmente. Seu instinto era sempre lutar, negar, desviar o assunto. Presumi que ela já estivesse ao telefone com seu próprio advogado, elaborando uma nova série de mentiras, tentando encontrar uma brecha, uma saída para o beco sem saída em que eu a havia colocado. Com a orientação sutil de Frank Peterson, comecei a enviar dicas anônimas. Não tudo, apenas o suficiente. Fragmentos de informação para o departamento jurídico da Harmon Healthcare, uma data, o nome de um projeto específico, uma transação incomum sinalizada em uma auditoria interna. Cada dica era cuidadosamente redigida para apontá-los na direção certa sem me incriminar diretamente ou revelar a extensão total do meu conhecimento. Era como jogar pedrinhas em um lago, criando ondulações que inevitavelmente cresceriam. As pequenas ondas rapidamente se transformaram em grandes repercussões. A equipe jurídica da Harmon Healthcare, já em alerta máximo devido às mudanças de mercado relacionadas a Westbrook, iniciou uma investigação interna minuciosa. Começaram examinando os registros do meu departamento, depois os de Brenda, comparando anotações e buscando padrões. Logo, o próprio escritório de advocacia de Brenda, conhecido por sua lealdade inabalável, começou a fazer perguntas incisivas sobre seu envolvimento recente em casos, os horários irregulares e o aumento repentino em suas finanças pessoais. Estavam chegando perto. 20 horas depois, meu telefone tocou. Era a Brenda. Sua voz, geralmente tão controlada, estava trêmula. Gary. Ela começou, a palavra quase um sussurro. Eu vou fazer isso. Eu vou confessar. A rendição em seu tom era palpável. Mas você precisa me ajudar. Por favor, você sabe de todos os detalhes. Podemos contornar isso, certo? Trabalhar juntos? Não, eu disse, com a voz plana, sem emoção alguma. Não existe nós nisso, Brenda. Chega de mentiras. Chega de encobrimentos. Transparência total. Tudo. Você conta a verdade, toda a verdade, ou o acordo está desfeito. Mas, e eu? Implorou ela, com um tom desesperado na voz. O que vai acontecer comigo? Isso é algo que você precisa resolver com eles, respondi. Seu único caminho para obter qualquer tipo de clemência é a cooperação total. Você conta tudo a eles, entrega o dinheiro e se redime. Essa é a sua única opção. A linha ficou em silêncio por um longo momento. Então eu a ouvi respirar fundo com a voz trêmula. Certo, disse ela, derrotada. Certo. Vou marcar uma reunião com o principal consultor jurídico de Harmon. Amanhã, logo de manhã. Uma estranha mistura de alívio e profunda tristeza me invadiu. A ameaça imediata da minha própria ruína estava diminuindo, mas a destruição do meu casamento,
da vida que eu pensava que tínhamos construído era agora inegável. A irreversibilidade disso era devastadora. Iniciei o tedioso processo de separação das nossas vidas. Contactei o nosso banco, o nosso consultor financeiro, iniciando discretamente a divisão dos nossos bens comuns, das nossas contas conjuntas. Era um trabalho clínico, mecânico. Cada passo um rompimento ainda maior dos laços que nos uniam. Observar Brenda nos dias que se seguiram foi como assistir a um prédio desmoronar em câmera lenta. Sua compostura, outrora impenetrável, a fachada fria e serena que apresentava ao mundo, começou a ruir. Seus olhos estavam frequentemente sombrios, seus movimentos apáticos. O passo confiante que geralmente dava foi substituído por um arrastar de pés hesitante. Ela estava vulnerável, despida de sua ambição e de sua imagem cuidadosamente construída. Naqueles momentos, reconheci o verdadeiro e devastador custo da ambição desenfreada. Não se tratava apenas do dinheiro, da traição ou das consequências legais. Tratava-se da completa destruição de uma pessoa, deixando para trás apenas a casca vazia de quem ela fora um dia. Foi uma lição dura, exposta em minha própria casa. Se você está curioso para saber como a confissão de Brenda se desenrolou e o que aconteceu com a vida que eu pensava conhecer, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desdobram. A confissão de Brenda atingiu a Harmon Healthcare como um trovão. O choque inicial rapidamente deu lugar a uma avalanche de ações judiciais. Seu próprio escritório de advocacia, que a vinha pressionando, reagiu com rapidez e brutalidade. Em menos de 24 horas após sua reunião com o principal consultor jurídico da Harmon, o contrato de trabalho de Brenda foi rescindido. Sua sociedade, posição pela qual lutara durante anos, foi revogada sem cerimônia. Foi uma mensagem clara, um distanciamento público de um escândalo que ameaçava manchar a reputação da empresa. A Westbrook Pharmaceuticals, cúmplice de Brenda, inicialmente tentou negar qualquer culpa. Divulgaram comunicados de imprensa vagos, tentando se apresentar como receptoras inocentes de informações não solicitadas. Mas as provas apresentadas por Brenda, juntamente com meus próprios registros meticulosos, eram esmagadoras. A Harmon Healthcare não hesitou. Imediatamente entraram com ações civis contra a Westbrook e Brenda, buscando indenizações astronômicas por roubo de propriedade intelectual, concorrência desleal e quebra de contrato. Fui convocada para um extenso interrogatório pela equipe jurídica da Harmon. Passei horas em salas de conferência sob luzes fluorescentes detalhando meu papel involuntário no esquema de Brenda. Apresentei o pendrive, expliquei como descobri sua traição e descrevi a eles a estratégia de saída. Eu era uma vítima testemunha, minha narrativa cuidadosamente construída e corroborada pelos dados brutos. Eles examinaram minuciosamente meus e-mails, meus arquivos de trabalho, tudo que me ligava à Harmon Healthcare. Cada prova que apresentei ajudou a reforçar minha própria defesa, provando que eu era, de fato, uma peça involuntária no jogo. Minha reputação na Wilson & Hayes, minha própria firma, foi salva. Os sócios foram compreensivos, embora abalados. Reconheceram que eu era uma vítima, não cúmplice. Minha carreira estava intacta, mas parecia estar para sempre ligada ao escândalo. Uma nota de rodapé na história da ambição de Brenda. Era uma cicatriz que eu sabia que carregaria. Como era de se esperar, a história explodiu. Canais de notícias locais deram destaque a ela, e logo em seguida veículos de imprensa nacionais repercutiram. Espionagem corporativa de alto risco abala escritório de advocacia em Chicago. Advogado proeminente da região norte de Chicago, envolvido em esquema de fraude. Nossos nomes, nossa vida cuidadosamente construída, de repente se tornaram matéria-prima para colunas de fofoca e manchetes sensacionalistas. Os detalhes, precisos e condenatórios, se espalharam como fogo em palha seca. Brenda, destituída de seu prestígio profissional, agora enfrentava graves acusações criminais. Fraude, quebra de confiança, conspiração, a lista crescia a cada dia que passava. Seus bens, incluindo a conta secreta que usara para os pagamentos a Westbrook, foram imediatamente bloqueados, aguardando o desfecho dos processos judiciais. O dinheiro, aquilo pelo qual ela arriscara tudo, estava agora fora de seu alcance, um monumento frio à sua avareza. Dei entrada formal no pedido de divórcio. Os motivos eram claros: fraude e diferenças irreconciliáveis. A papelada, antes uma perspectiva dolorosa, agora parecia um passo final necessário,
uma forma de me desvincular legalmente dos destroços. Nossa comunidade abastada de North Shore, geralmente tão fechada e discreta, fervilhava de fofocas. O casal perfeito, os advogados bem-sucedidos e charmosos com a bela casa e os filhos, estavam destruídos, expostos para todos verem. Apesar de ter feito a coisa certa, apesar de ter sido inocentado de qualquer culpa, uma imensa sensação de perda me invadiu. Não era apenas por Brenda ou pelo casamento, era pelo futuro que eu havia imaginado, pela vida cuidadosamente construída que se revelou nada mais do que uma mentira cuidadosamente arquitetada. O alívio estava presente, mas foi ofuscado por uma tristeza profunda e lancinante. O julgamento criminal de Brenda foi um espetáculo. Carros de reportagem estacionavam em frente ao tribunal todos os dias. Flashes de câmeras disparando enquanto ela entrava e saía, seu rosto ficando cada vez mais magro, seus olhos mais duros a cada semana que passava. A mídia, ávida por uma história de ambição que deu errado, devorava cada detalhe. Fui chamada para depor. Sentei-me no banco das testemunhas, de frente para o júri, e relatei a história arrepiante de traição. Falei dos telefonemas sussurrados, da conta secreta, do depósito, do laptop e da fria e calculada estratégia de saída arquitetada para me incriminar. Minha voz era firme, factual, desprovida da emoção crua que ainda fervilhava dentro de mim. Brenda, privada de sua perspicácia jurídica, lutou para se defender. Ela se representou em parte do processo, com argumentos fracos e desesperados. Tentou lançar dúvidas sobre mim, sugerindo minha cumplicidade, que eu a havia manipulado, que eu estava simplesmente acobertando meus próprios rastros. Mas as provas esmagadoras, meticulosamente reunidas por mim e por Frank, eram inegáveis. Os documentos, os rastros digitais, os registros financeiros, tudo pintava um quadro claro e condenatório. Suas tentativas de desviar o assunto foram inúteis. O júri considerou Brenda culpada de múltiplas acusações de fraude corporativa, quebra de confiança e outros crimes relacionados. Brenda, outrora uma estrela em ascensão no mundo jurídico, agora enfrentava uma pena de prisão considerável. Sua queda em desgraça foi pública, dolorosa e absoluta. Observei-a impassível, enquanto o veredicto era lido. Não havia alegria, apenas uma satisfação sombria por a justiça, ainda que imperfeita, ter sido feita. Alguns meses depois, meu divórcio de Brenda foi finalizado. O processo legal foi rápido, quase clínico, um rompimento definitivo de laços que há muito haviam se deteriorado. Nossa casa em North Shore, outrora símbolo do nosso sucesso e sonhos compartilhados, parecia uma casca vazia. Cada cômodo guardava uma lembrança, agora manchada. Vendi a casa, junto com boa parte dos móveis, ansioso para me livrar dos vestígios físicos de uma vida construída sobre mentiras. Mudei-me para uma casa mais simples, um lugar pequeno e discreto nos arredores da cidade. Era tranquilo, anônimo, um contraste deliberado com a grandiosidade da nossa antiga vida. Eu buscava um novo começo, um espaço onde pudesse me reconstruir longe dos julgamentos e das fofocas. Minha carreira na Wilson Hayes começou a se reconstruir lentamente. Os sócios que me apoiaram nos momentos mais difíceis valorizavam minha integridade. Os clientes, inicialmente hesitantes, retornaram, apreciando a honestidade e a resiliência que eu havia demonstrado. Meu trabalho estava bom, meu foco mais apurado do que nunca, refinado pela provação da traição. Comecei a me reconectar com velhos amigos, aqueles que eu havia negligenciado durante a ascensão implacável de Brenda. Compartilhamos refeições, contamos histórias, rimos. Esses relacionamentos eram autênticos, descomplicados, um alívio gritante da intrincada teia de enganos em que eu estava preso. Eu ansiava por sua honestidade, por sua camaradagem simples. Também comecei a fazer terapia. A traição deixou profundas cicatrizes emocionais, uma profunda sensação de perda que persistia sob a superfície. Falei sobre a raiva, a confusão, a mágoa persistente. Foi um processo lento e difícil, mas necessário. Aprendi a separar as ações de Brenda do meu próprio valor, a me perdoar por não ter visto o que estava bem diante dos meus olhos. Nos pequenos e sinceros momentos da minha vida recém-reencontrada, um café tranquilo pela manhã, uma caminhada no parque, um jantar simples com amigos, encontrei consolo. Não era a vida grandiosa e perfeita que eu havia imaginado, mas era real, era minha. Meses se transformaram em um ano. Brenda cumpria sua pena em uma instituição correcional federal.
Seu nome agora um conto de advertência sussurrado em círculos jurídicos. A mídia já havia praticamente esquecido o assunto, mas a lembrança persistia, uma sombra sobre meu passado. Certa tarde chegou uma carta com o endereço de remetente da instituição correcional. Era de Brenda. A caligrafia, antes tão elegante, agora parecia apertada e forçada. Era um pedido de desculpas conciso e formal, expressando um remorso superficial pelos erros de julgamento que cometera e pelas consequências não intencionais que causara. Li a carta devagar, sentada à mesa da cozinha, o silêncio da minha nova casa, menor, amplificando cada palavra. Uma mistura complexa de raiva, pena e uma compreensão silenciosa me invadia. Ela ainda se mostrava amena, ainda incapaz de reconhecer a verdadeira dimensão da sua traição. Mesmo assim, havia um leve lampejo de reconhecimento em suas palavras, um indício de que talvez a realidade da sua situação começasse a corroer suas defesas. Dobrei a carta e aguardei, não exatamente pronta para descartá-la, mas também sem necessidade de relê-la. Passei a refletir com mais frequência sobre nossos primeiros anos. O tempo antes da ambição se tornar um monstro voraz que devorava tudo em seu caminho. Lembrei-me das risadas, dos sonhos compartilhados, da crença ingênua em um futuro construído sobre uma conexão genuína. Era um contraste gritante com a casca vazia em que nos transformamos. Frank Patterson, meu aliado relutante, entrava em contato ocasionalmente. Suas ligações eram breves e objetivas. Ele confirmava a recusa de um recurso judicial, a resolução de uma reivindicação financeira, a lentidão e a penosa imposição final das batalhas legais de Brenda. Uma amizade hesitante floresceu entre nós, forjada nas dificuldades compartilhadas. Ele era um homem que compreendia as sombras, e sua presença silenciosa era um conforto. Mergulhei de cabeça no meu trabalho na Wilson & Hayes, encontrando um novo propósito e satisfação na integridade. Reconstruí minha carreira, um cliente honesto, um projeto ético de cada vez. O respeito que conquistei agora era sólido, sem a ilusão de riqueza ou status. Com cautela, recomecei a namorar. Foi um processo lento e lento. Priorizei a honestidade e a conexão genuína acima de tudo. As conversas casuais, a revelação cuidadosa do passado pareciam negociações delicadas. Aprendi a confiar na minha intuição, a ouvir os sinais silenciosos de alerta, a não mais ignorar as pequenas falhas nas aparências. O preço dessa lição foi alto, e eu não a esquecerei. Reconheci a profunda diferença entre uma vida de fingimento e uma vida de verdade. A existência mais simples que eu agora levava, longe das grandes decepções e da busca incessante por mais, me trouxe uma paz serena. Não havia segundas intenções, nem traições à espreita, apenas o ritmo cotidiano de uma vida honesta. Ocasionalmente, notícias sobre a vida de Brenda na prisão chegavam à tona por meio de um conhecido em comum, geralmente uma breve menção à sua saúde ou ao seu comportamento geral. Cada fragmento era um contraste gritante e sóbrio com a vida brilhante que ela outrora levara. Eu entendia que ela havia pago o preço, um preço visível e público, mas eu sabia que também havia pago um preço, de uma maneira diferente, talvez mais profunda, a perda da inocência, a quebra da confiança, a profunda reavaliação de tudo o que eu pensava saber. Aceitei que algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mesmo depois de aparentemente cicatrizadas. Elas podem desvanecer, tornar-se menos dolorosas, mas permanecem, uma lembrança do que foi perdido e do que foi aprendido. Anos se passaram desde que a poeira baixou, desde que as manchetes desapareceram. Gary Miller construiu uma nova vida, longe da ostentação da região norte de Chicago. Ele morava em uma cidadezinha tranquila do meio-oeste, um lugar onde as pessoas conheciam seus vizinhos e valorizavam um aperto de mãos. Sua casa, um bangalô modesto, agora era compartilhada com Sarah, uma mulher gentil e centrada, cuja força silenciosa e autenticidade inabalável eram um bálsamo para sua alma. Sua carreira, reconstruída sobre os alicerces da confiança e da sabedoria conquistada com muito esforço, prosperou. Ele visitava seus pais idosos regularmente, encontrando conforto nos laços familiares duradouros, em conversas sem segundas intenções. O escândalo era um eco distante, uma lição sombria aprendida, não uma definição de sua identidade. Ele refletiu sobre as escolhas difíceis que fizera, a defesa da verdade e a busca pela autopreservação, e sentiu um orgulho discreto.
Agora ele compreendia o verdadeiro significado da integridade, testada e forjada pelo fogo. Ele encontrou uma alegria serena no cotidiano, uma refeição compartilhada, um passeio no parque, a beleza simples de uma vida sem segredos. Não buscava mais os adornos superficiais do sucesso, tendo aprendido sobre sua vacuidade. Ocasionalmente, um pensamento sobre Brenda surgia, desprovido de amargura, substituído por uma compreensão serena da fragilidade humana. A dor que suportou foi imensa, mas ele a reconheceu como o crisol do seu crescimento. Ele realmente pagou o preço da ambição de outra pessoa e, ao fazê-lo, encontrou sua própria liberdade. Abraçou ser chato pra caramba, um testemunho de uma vida vivida com dignidade e verdade serenas. Anos se passaram desde a tempestade, desde que as arestas da traição se suavizaram. Ryan Matthews construiu uma nova vida, tijolo por tijolo, com esmero, em um canto tranquilo do meio-oeste. Sua casa, um lugar modesto com uma robusta porta de carvalho, agora emanava um tipo diferente de aconchego. Ele a compartilhava com Emily, uma mulher cujo riso era genuíno e cuja presença era um conforto silencioso, construído sobre valores compartilhados de autenticidade, não de ostentação. Ele visitava seus pais idosos com frequência, encontrando consolo no amor inabalável que o sustentava. Sua carreira na Wilson & Hayes, embora marcada pelo passado, prosperara, um testemunho da integridade conquistada com muito esforço. O escândalo era um zumbido distante, uma lição sombria aprendida, não uma identidade definidora. Ele refletia sobre as escolhas difíceis que fizera, a dolorosa defesa da verdade e da autopreservação, e encontrava uma força silenciosa nisso. Ele compreendia o verdadeiro significado da integridade, testada e forjada pelo fogo. Ele encontrou alegria no ordinário, um café da manhã compartilhado, o ritmo tranquilo de uma noite simples, a ausência de segredos. Não buscava mais as aparências superficiais do sucesso, tendo aprendido sobre sua vacuidade. Ocasionalmente, um pensamento sobre Sarah surgia, desprovido de amargura, substituído por uma compreensão serena e melancólica da fragilidade humana. Ele reconhecia a profunda dor que suportara, reconhecendo-a como o crisol de seu crescimento. Nos ritmos constantes e honestos de sua vida no meio-oeste americano, encontrou uma paz profunda, pagou o preço da ambição alheia e, ao fazê-lo, encontrou sua própria liberdade verdadeira. Abraçou ser chato pra caramba, um testemunho de uma vida vivida com dignidade e verdade serenas.